Beleza, pessoal? Nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouco sobre obstáculos da empatia. Então, são comportamentos, às vezes, que a gente adota quando alguém está precisando compartilhar algo e que não são um tipo de empatia, não favorece para que a pessoa saiba que as suas necessidades e sentimentos são importantes, né? Então, muitas vezes, talvez por uma questão cultural, que a gente não está acostumado e não foi educado, né, a desenvolver a empatia, não foi educado a pedir empatia, né? Então, muitas vezes a gente não sabe muito bem o que fazer, especialmente quando a gente faz aquela pergunta, e aí, como é que tá? E a pessoa diz, não tá tudo bem, né? Não tá tudo bem. E aí a gente não sabe o que fazer, né? Então, quando a gente não sabe o que fazer, muitas vezes a gente usa algumas estratégias, adota certos tipos de comportamento que não são empatia. Nesse vídeo a gente vai explorar um pouco isso, ok? Então, para isso eu compartilho minha tela aqui com vocês e eu vou estar trabalhando em alguns itens, assim como a gente trabalhou com a observação da CNV. O objetivo da gente trabalhar com esses itens é que a gente possa perceber, né, desenvolver um pouco mais de sensibilidade para perceber o que é empatia e o que não é empatia. E eu lembro aqui que o objetivo dessa empatia, ela é promover essa conexão, essa compreensão, ajudar a pessoa a ser acolhida, ajudar a pessoa a ter essa valorização do contexto, da situação que ela está vivendo, né? Então, uma forma de viabilizar que a pessoa possa ter sua necessidade de empatia, de acolhimento, de valorização atendida. E uma consequência possível, né, quando a gente estabelece essa conexão de respeito e de compreensão, é que a gente possa resolver o conflito, ou pelo menos encontrar suporte, encontrar uma relação segura, onde a gente pode se beneficiar e se reestabelecer um pouco de uma dor emocional, né? Então, quando a empatia é oferecida para alguém onde a gente teve algum tipo de conflito, nós e a outra pessoa, ela pode ter essa consequência de resolver o conflito, porque a gente restaura a confiança da relação. Quando ela é oferecida para uma outra pessoa que não é aquela pessoa com quem a gente teve conflito, ela pode servir de suporte para que a pessoa se restabeleça um pouco emocionalmente. Então, esse estar com o outro ajuda a pessoa a se restabelecer. É claro que o ideal seria que a gente pudesse trabalhar a empatia com as pessoas com quem a gente teve conflito, porque isso seria uma forma mais eficiente de restaurar, né, aquele conflito e realmente restaurar o respeito e a confiança nas relações. No entanto, muitas vezes, quando as nossas dores são causadas por relações, né, em experiências com relações de pessoas que não estão no nosso convívio, né? Eu fiz uma pequena ressalva aqui, não sei se vocês perceberam, que eu disse que as dores são causadas por pessoas, daí eu me dei conta que, opa, infelizmente aqui eu usei uma expressão que cultiva aquela crença de que as pessoas causam dores. E aí por isso que eu tentei corrigir aqui o que eu falei, né? Então fica aqui já explícito esse esforço que é pra gente perceber que as pessoas elas não causam as nossas dores, elas podem estimular, elas podem provocar, elas podem ser um estímulo, o gatilho, mas não a causa. A causa da dor, embora, claro, uma dor pode acontecer, mas a forma como eu me relaciono com essa dor vai depender se eu vou entrar num conflito ou não. Eu posso sofrer uma dor sem entrar em conflito, porque o conflito ele vem de um desentendimento, de uma dificuldade de acolher, de uma intolerância em relação ao comportamento do outro. E essa vai ser uma das formas que a gente pode usar para diferenciar uma tristeza, um luto, de uma mágoa, de uma raiva, de um tipo de revolta em relação ao outro, ok? Então, vamos lá. Empatia é empatia e não é empatia, né? Primeira coisa, alguém vem falar sobre uma dor pra gente e a gente responde com uma sugestão. Ah, você tá com dificuldade. Poxa, eu tô com uma dificuldade assim, não sei o quê. Pois então você deveria fazer tal coisa, você deveria usar uma agenda, né? Você deveria usar uma agenda, porque com a agenda você vai conseguir se organizar e tudo mais. E talvez nesse momento a pessoa não quer uma sugestão, nesse momento a pessoa só quer ser compreendida, né? Ah, então a gente não pode dar sugestão. Não, não é isso. É que eu preciso verificar se a minha sugestão está chegando no momento que a pessoa está querendo receber aquela sugestão. Mas a pessoa não me falou, como é que eu vou saber? Vai tentando, vai tentando. Se você fizer um comentário, fizer uma sugestão e você vê que a pessoa
não ressoou nisso, que a pessoa não acolheu aquilo, que a pessoa ficou em silêncio, que a pessoa continuou falando daquele problema que ela está tendo, é possível que ela não queira uma sugestão, ela quer apenas ser compreendida, ela quer apenas poder saber se restabelecer emocionalmente e saber que tem alguém com ela naquele momento. Então, a sugestão muitas vezes não é o que a pessoa quer. E a piada, né? A pessoa saiu do emprego e aí ela vai dizer que saiu do emprego, ela tá preocupada, né? Porque ela tem algumas contas para pagar e a gente vai dizendo, pelo menos você não vai ter que ver mais aquele chefe, né? Olha só, agora você vai finalmente poder relaxar, vai poder ter férias, né? Férias prolongadas, olha só que maravilha, né? Então você vai fazer uma piada e a pessoa não quer nesse momento, não tá afim de rir. Por mais que isso possa ser uma coisa que vai levar uma energia, né, de diversão, às vezes essa energia de diversão pode ser uma forma de desviar o foco da pessoa. E quando a gente desvia o foco no momento em que a pessoa quer estabelecer uma conexão segura e ser compreendida, isso provavelmente vai dificultar para que a pessoa saiba que ela é valorizada. Às vezes a piada vem quando nós fazemos algo e a gente não considera aquilo grave. E aí a pessoa diz assim, poxa, eu não gostei daquilo que tu falou. Daí você diz, não, você tá brincando, né? E aí você ri, né? Porque você não conseguiu identificar aquilo como uma coisa ruim. Por exemplo, alguém, de repente você adota, né? Você tá com numa relação e aí vocês encontram uma pessoa querida aí do passado, que é só uma amiga, uma pessoa às vezes até que não é nem um pouco compatível com as suas preferências, com as suas disposições de se relacionar com alguém, né? Então é alguém com quem você nunca ia se relacionar. E aquela pessoa, a sua companheira ou seu companheiro, vai falar assim, quem é essa fulana? Daí a gente vai dizer, não, você tá brincando, né? E aí a gente ri achando que a pessoa tá brincando ali, porque aquilo ali para nós é algo que não tem sentido. Mas naquele momento, aquela pessoa, às vezes, essa piada é uma coisa que dificulta para que essa pessoa que tá preocupada, às vezes até com ciúmes, para que ela possa ser compreendida, para que ela tenha mais segurança na relação com a gente. Então, piadas, obviamente, elas também têm a sua função de integração e tudo mais, mas em contextos onde a gente precisa oferecer empatia ou onde a gente precisa receber empatia, elas não vão contribuir para que a gente tenha essa relação de segurança, esse suporte, né, emocional. Experiência pessoal também é outra coisa que as pessoas gostam muito de fazer, né? No seu lugar, né, eu faria tal coisa. Porque no seu lugar eu já tive um tipo de experiência assim também, né? Eu já tive que lidar com estudantes assim, eu sei como é. E aí, em vez da pessoa tentar ouvir e demonstrar compreensão, ela vai tentar quase que a outra pessoa que gostaria de receber empatia pode interpretar que a outra pessoa está competindo para saber quem é que teve a dor maior, quem é que teve a experiência mais interessante. E naquele momento ela só quer ser compreendida, né? Isso é uma das coisas que eu quero lembrar vocês. Existe duas dimensões ali onde a gente quer melhorar a relação. Uma delas é o problema que a gente quer resolver. O jeito que a pessoa fala comigo, por exemplo, é o jeito que são as ações que ela tem em relação a mim, por exemplo. Outra coisa é o conflito, que é esse desejo que a gente tem por ser compreendido, desejo que a gente tem para que as pessoas possam validar, né, e identificar a forma como a gente está naquele momento. É o desejo de que a nossa experiência de vida seja reconhecida como algo importante também. E essa experiência que eu chamo ela, né, de conflito, né, que é quando eu não tenho um entendimento em relação ao meu mundo interno, ela não é resolvida com ações, ela é resolvida com escuta, com esse momento de validação da minha intimidade. Por isso que há situações em que a gente resolve apenas ouvindo. É muito estranho pensar nisso, especialmente em uma sociedade que cobra a gente por produtividade, e produtividade geralmente é mostrar resultados. Nós estamos tão acostumados a mostrar resultado que quando alguém fica triste, a gente tenta fazer alguma coisa para recompensar a pessoa, ou a gente tenta punir a pessoa, a gente tenta, tentar agradar com uma coisa externa, porque a gente está tão acostumado a ver resultados e valorizar resultados explícitos
que a gente não consegue perceber que uma conversa ou que simplesmente escutar o outro pode ter um valor de melhorar a vida daquela pessoa. E aqui nesse modelinho eu tento mostrar para vocês que esse melhoramento de vida acontece porque nem sempre a pessoa quer uma resolução para um problema. Às vezes ela quer a transformação do conflito, ela quer poder ser compreendida, né? Então, o problema, né, ou digamos assim, a função da empatia é justamente lidar com essas situações, onde a gente quer desenvolver uma conexão segura, onde a gente quer se restabelecer emocionalmente, onde a gente quer ser compreendido, ter a nossa experiência íntima validada, respeitada, reconhecida como digna, ok? Então, eu botei aqui competir com a dor, né? Competir com a dor. Quando a pessoa diz assim, olha, eu tô muito triste porque eu perdi o meu filho. E aí, tem pessoas que vão responder assim, não, mas poderia ser pior, porque ainda tem um outro filho. Poderia ser, teve a minha colega, ela perdeu os 2 filhos, eram gêmeos, eles morreram num acidente. Por mais que isso seja, que a experiência da outra colega também seja importante, cada experiência de dor é única, cada experiência interna é única. A gente não vai competir porque não tem como comparar. A experiência de vida de cada pessoa é única. É como a gente querer comparar o planeta Terra com o planeta Marte e dizer, não, mas o planeta Marte também tem areia, também tem. Enfim, são coisas incompatíveis, são ecossistemas incompatíveis. Então, quando eu quero comparar uma dor de uma pessoa com a de outra pessoa, e eu quero usar isso para tentar diminuir, né, a importância da dor que a pessoa está me falando, isso pode ter o efeito de menosprezo da dor. Então, isso a gente não quer. E eu usei a ideia de diminuir, né? Nesse caso aqui, eu estou falando sobre competir, que é às vezes assim, não, mas eu já tive uma coisa pior, mas a minha situação é pior, né? Então, não, mas a minha situação é pior. Então, esse competir com a dor não é empatia, né? E tem aquele otimismo que, quando ele é oferecido num momento onde alguém precisa de empatia, ele pode ser até rotulado de otimismo tóxico, né? Que é aquele otimismo que descarta, né? Não, mas vai ficar tudo bem. Não, mas relaxa. Não, mas olha só, daqui a um tempo tu nem vai lembrar disso. Daqui a um tempo tu vai dar risada disso, né? Você não precisa se preocupar com esse problema porque, sabe, é coisa só do momento. Daqui a um pouco tu nem vai lembrar e vai ter sido até melhor. Vai por mim. Você vai encontrar um emprego muito melhor. Você vai conseguir agora, depois dessa experiência toda difícil que você teve, você vai conseguir lidar com isso com muito mais facilidade. Então, olha pelo lado positivo, né? Então, enxergar o lado positivo, que é parecido com otimismo, né? Otimismo é olhar para o futuro e imaginar que vão acontecer coisas boas, né? E o olhar o lado positivo é como se eu tô querendo que você ressignifique isso. Não, mas olha pelo lado bom, você agora não vai mais precisar ficar do lado daquela sua colega que você se incomodava com ela, porque ela ouvia música que você não gostava e assim por diante. Então esse enxergar o lado positivo também não é um tipo de empatia. Distrair, né? Ah, vamos sair, vamos beber, vamos relaxar, né? Não se preocupa com isso não, vamos assistir aqui um filme juntos. Isso pode ser uma forma de estar com o outro, mas é estar com o outro num espaço, num contexto, né? Num espaço íntimo, que não é um espaço onde aquela pessoa precisa curar, né? Para a gente poder desenvolver uma empatia nessa função terapêutica que ela tem de restauração do luto da outra pessoa, restauração da dor da outra pessoa, esse distrair vai ter um efeito de sair daquele contexto e daquela experiência, e às vezes é ela que precisa ser olhada, né? É ela que precisa de cuidado, é ela que precisa de atenção. A atenção pode ter um efeito curativo quando ela é oferecida com amor. E a mesma coisa o consolo, né? Consolo do tipo, vai passar, vai ficar tudo bem, né? Claro, existe uma visão de consolo que é, assim, até eu levar um carinho, né? Levar um carinho. Às vezes esse levar um carinho, ele é um carinho que chega com forma de acolhimento. Maravilhoso. Às vezes ele é um carinho, ele é um consolo que diz assim,
você vai passar por isso e em breve você vai estar se sentindo melhor, né? E às vezes isso vai como um acolhimento para a pessoa, mas às vezes esse consolo, especialmente quando a gente tenta consolar, digamos assim, colocando panos quentes, né? Dizendo assim, não, mas tenta pensar positivo, tenta se acalmar, né? Esse tipo de coisa, às vezes, impede que a pessoa tenha segurança de que ela pode expressar a dor dela, e, consequentemente, quando a gente não expressa essa dor, ela vira um tipo de cicatriz, ela vira um tipo de... isso vai acumulando, não adianta, né? Então, a forma mais sustentável para a gente poder restabelecer a nossa confiança, para a gente poder se restaurar afetivamente, é que a gente possa olhar para essa dor, né? E quando o consolo vem nessa intenção de acalmar o outro, ele pode estar sendo um tipo de abafamento, vamos dizer assim, interrompimento, contenção de algo que, se fosse aberto, teria a oportunidade de evacuar aquela tensão, evacuar aquela dor, né? Culpar a vítima, que é tipo assim, mas também, né? Você foi logo se meter com aquele cara, você foi logo reclamar para aquela pessoa lá, ela tem um problema, você vai reclamar logo com ela, você sabe que ela não é uma pessoa legal de interagir, você sabe que ela vai. Então eu começo a dizer que a pessoa tá sofrendo apenas as consequências, né? Isso aí é uma consequência do que você plantou. E aí definitivamente isso não é empatia, né? É claro que a gente quer desenvolver, ajudar a pessoa a desenvolver a consciência de que as escolhas delas têm consequência. Isso é maravilhoso. Mas no momento em que a gente quer promover essa restauração afetiva, a gente precisa oferecer empatia. E aqui eu retomo aquele assunto que eu conversei com vocês antes, que é assim, nós queremos desenvolver a comunicação não violenta. Uma forma de desenvolver a comunicação não violenta é conhecendo esses vários mecanismos mentais que nós temos e selecionando aqueles que a gente quer usar com as pessoas. Isso pode ser interpretado como conhecer regrinhas da CNV e aplicar as regrinhas. Porém, se quando a gente quer apoiar as pessoas, e a gente quer usar a CNV para apoiar as pessoas, se a gente tentar ensinar a pessoa a pensar diferente na hora que ela está com uma dor, isso não vai contribuir para a relação melhorar. Pelo contrário, às vezes a pessoa vai ficar com raiva da CNV porque a gente está tentando apoiar a pessoa, dando sugestões de como ela deve agir, tentando ensinar a CNV quando a pessoa naquele momento ela não precisa, não é o momento de ela aprender uma ferramenta nova, é o momento de ela se restabelecer emocionalmente. Então, tentar ensinar a pessoa a CNV na hora que ela está sofrendo não é um caminho sustentável para a gente cuidar dessa relação. Vamos lá. Compaixão versus pena, né? Esse é aquele assunto que eu falei. Às vezes você quer apoiar a pessoa, só que você entra num desespero, né? Você vê a dor da pessoa e você fica mais tensa e mais desconcertada do que a própria pessoa, né? Então, a pessoa fala de uma situação que tá tensa para ela e você fica, meu Deus, como pode isso? Não, não acredito. Ou fica, nossa, coitada de ti, você passa por isso, mas caramba, como isso pode acontecer? E aí você fica tão desestruturada, fica tão assustada, tão com tanta pena, com tanta piedade em relação à pessoa, que a outra pessoa é como se para ela fosse humilhante estar passando pelo que ela está passando. Porque a gente, infelizmente, né, quando a gente tem pena de uma outra pessoa, é como se a gente considerasse ela uma coitada, uma pessoa inferior, uma pessoa que, enfim, que está nesse contexto e que ela é a pior pessoa, né? Ela é a pessoa mais inferior e mais desgraçada, né? Nesse sentido de que tem ausência de graça, né? Então, quando a gente demonstra pena pela outra pessoa, isso não é empatia, né? E eu ofereço para vocês uma dica, né? Quando a gente está com pena da outra pessoa, eu convido vocês a tentar exercitar um pouco da corresponsabilidade do estar com o outro, né? Por exemplo,
Se eu tô... provavelmente, quando eu tô com pena da outra pessoa, eu tô precisando de autoempatia. Tô precisando parar e ver o quanto que, se eu tivesse no local da outra pessoa, talvez eu teria dificuldade de me acolher. Talvez eu teria dificuldade de me conectar com a minha humanidade e de validar as minhas necessidades. Então eu faço esse exercício. Se eu percebo que eu tô ficando com pena, eu faço esse exercício de perceber que, opa, eu tô descobrindo uma situação que talvez eu não tenha estrutura para lidar comigo mesmo. Então eu preciso fortalecer em mim isso ainda, né? E aí vem a importância da gente conseguir fazer esse trabalho de, opa, preciso de autoempatia. Para que eu não entre na fadiga empática, né? Para que eu não entre nesse desespero que me desgasta, né? Em estar na dor com o outro, né? Bom, eu não sei se eu já falei distrair, eu tô percebendo que eu repeti aqui distrair. Mas então vamos considerar aqui esse distrair no sentido de um deles ser o desviar o foco, né? E tentar convidar a pessoa para fazer outra coisa, para vamos sair, vamos passear, né? Que é um tipo de desopilar, pensar em outra coisa. E tem o distrair, que vai tentar contar uma história, né? Que às vezes a gente faz isso também, né? Eu contar uma história, a gente vai lá e aí a pessoa vem contar uma coisa pra gente e como quem não quer nada, a gente vai trocando de assunto, vai perguntando para outra pessoa que tá do lado e começa a perguntar, mas e seu pai, como é que tá? Né? E ele conseguiu, né, aquele emprego que ele tava buscando, como é que tá aquele emprego? E a sua mãe? E a gente vai mudando de assunto, né? Então tem dois tipos de distrair, né? Um distrair que é tipo assim, vamos espairar, né? Vamos fazer uma coisa assim diferente juntos, né? Então é um tipo de distração que é quase que uma descontração, né? Vamos chamar aqui de descontração. Descontração. E o outro seria se distrair, de tentar levar a pessoa a pensar em outra coisa, né? Outra coisa que não é CNV é uma visualização criativa, né? Não, mas imagina que você agora está num ambiente muito mais tranquilo. Imagina que aqueles seus problemas foram ficando pequenininhos. E eles estão tão pequenininhos do tamanho de um grãozinho de areia. E eles são quase que insignificantes, né? E agora, de repente, eles sumiram. E você está numa luz amarela, e essa luz está irradiando, e você está se sentindo energizado. Talvez isso realmente possa trazer um efeito terapêutico para a pessoa. Mas a gente precisa pensar, será que esse é o momento da pessoa se conectar nessa coisa? Será que esse é o momento da pessoa fazer um exercício de visualização que pode ter um efeito legal para ela? Talvez isso possa beneficiar, mas será que isso restaura a segurança da pessoa na relação comigo ou com outra pessoa? Será que isso ajudou ela a confiar que ela não está sozinha num conflito, né? Então, o efeito dessa visualização criativa pode repercutir e pode beneficiar a pessoa, mas isso ainda não é a empatia e isso não vai ter algumas consequências que a empatia pode ter de fortalecimento de vínculo, de resolução de conflito, de restabelecimento da confiança, de fortalecimento de vínculos entre as pessoas. Então, vale a pena aí a gente entender a função dessas várias atividades. Compreensão afetiva apenas ou compreensão intelectual apenas, né? Então você tá, nossa, como você tá triste, caramba, olha só, tô vendo que você tá muito chateado, né? Poxa, parece que você tá muito chateado. Tudo isso, ela pode ter um efeito de validar o sentimento do outro, mas isso ainda pode ser distante quando eu não me envolvo, quando eu não vou verificar o que é importante para outra pessoa, né? E a mesma coisa a compreensão intelectual apenas, né? Poxa, então você ficou muito revoltado, você quer se afastar, né, dessa pessoa agora, né? Você acha que ela não é muito confiável, né? E aí eu vou começar a falar o que a pessoa acha, o que a pessoa está pensando, e você acha que você falhou, né? Você acha que não devia ter feito aquilo, ou que aquela pessoa respondeu de uma forma que foi grossa com você, né? Então, às vezes, essa compreensão intelectual, e tem uma compreensão intelectual que é ainda mais complexa, que é essa daqui do diagnóstico, quer dizer assim, não, mas talvez você esteja pensando assim
porque você estava projetando naquela pessoa um papel que, na verdade, é o papel do seu pai, não é o papel da sua companheira, né? Então, talvez você esteja projetando ela. Eu acho que isso é tipo um tipo de transtorno e eu vou começar a diagnosticar a pessoa. Então, novamente, isso não é empatia, né? A compreensão intelectual, mas provavelmente você deve estar pensando isso, não sei o que, naquele momento, e aí talvez quando você fez isso aí. Não, gente, estar com o outro, por mais que todas essas ideias, todas essas reflexões que a gente pode fazer, e até mesmo essas camadas mais iniciais de empatia, perceber que a pessoa está chateada, né? Tudo isso é importante, mas a empatia da CNV, ela tá além disso, né? Ela tenta criar um espaço de segurança para que a pessoa possa se expressar, né? E esse espaço, ele é permeado com a minha presença. E se eu falo algo, não é para tentar exercitar minha habilidade simplesmente de criar uma teoria sobre o que a pessoa está acontecendo com ela. Se eu falo algo, embora isso pode ser muito útil e possa fortalecer a nossa capacidade de compreensão do outro, na hora da empatia, o que a gente precisa ser capaz de fazer é escutar e demonstrar que está aberto a ouvir. Às vezes, tentar validar que está ouvindo. Às vezes, ficar apenas em silêncio. Vai depender do que a gente percebe que a pessoa gostaria. E, eventualmente, a gente pode errar. Eventualmente a pessoa pode preferir que a gente fique em silêncio e a gente vai fazer um comentário checando. Eu entendi que você está triste porque gostaria de ter sido compreendida em relação àquilo que você falou, mas na hora parece que você não foi compreendida. É isso. E às vezes a pessoa vai dizer é isso mesmo. E às vezes a pessoa vai dizer assim, sim, não me fala mais nisso, eu não aguento mais esse assunto, realmente é algo que eu quero esquecer. Aí você vai, ok, ela não queria que eu repetisse, ela queria só que eu tivesse presente. Beleza, você vai ficar presente, né? Então você vai tentando. E às vezes você vai ficar em silêncio, demonstrando respeito em relação à outra pessoa, e a outra pessoa vai dizer assim, você não tá nem aí, você deve estar querendo pensar em outra coisa, você fica em silêncio e não fala nada. E aí você vai perceber que a pessoa gostaria de uma confirmação de que ela está sendo compreendida, né? Então são caminhos possíveis e a gente vai tateando, vai experimentando. O objetivo da empatia da CNV não é acertar, é a gente conseguir aperfeiçoar pouco a pouco essa nossa habilidade de estar com o outro e de criar esse espaço de segurança, de conexão, né? Bom, empatia não é concordar, gente. E isso é uma das coisas que, na minha opinião, são as mais difíceis da pessoa entender. A pessoa acha que oferecer empatia significa um tipo de acompliciamento, um tipo de complacência, como se eu estivesse concordando com o que a outra pessoa está falando. E especialmente quando a pessoa está falando algo que a gente considera incorreto, essas são são os momentos mais difíceis, porque aí a nossa tendência é discordar, né? Então empatia não é nem concordar nem discordar, é tentar compreender, né? É vivenciar uma compreensão para além das palavras, mas a partir de um processamento, né? A partir de uma presença, de um fluxo de experiência que surge quando a gente está com o outro, né? Quando a gente se abstém um pouco da nossa realidade e procura se abrir para outra pessoa poder comunicar, né? Então, concordar, discordar, não está no jogo da empatia. Isso está no jogo das estratégias, às vezes. Não, vamos fazer isso aqui? Não, acho melhor fazer dessa forma. Né? E está no jogo das opiniões. Mas lembrem, empatia não tem a ver com certo ou errado. Não tem a ver com isso. E o maior desafio para mim de não entrar nesse jogo do certo e errado é quando a pessoa está acusando a gente de alguma coisa. E principalmente quando a gente considera que isso é injusto. É muito tentador que a gente vá tentar discordar. E é tentador também quando a gente ouve alguém falar algo de alguém que às vezes a gente também tem um conflito, sei lá, vai falar de algum político que a gente já tem algum conflito com aquele político. É tentador que a gente queira concordar e dizer, realmente essa pessoa não dá pra confiar, realmente é uma péssima escolha, não sei o quê. Então, por mais que isso possa criar uma experiência de estar junto com a pessoa, é estar junto tomando partido. Estar junto, mas não
a empatia da CNV não é um estar junto escolhendo um lado. É estar presente, é estar com a experiência do outro. Não é estar necessariamente com as ideias do outro. É estar com a experiência do outro. Então, a empatia não requer que a gente concorde, não requer que a gente tome partido, que a gente diga que ela tá certa, que a outra pessoa que tá errada. E nem o contrário. A empatia vai requerer que a gente possa experimentar com o outro. E falar assim, e eventualmente a gente pode dizer, ó, entendi que você ficou decepcionado com a atitude daquela pessoa porque esperava que ela fosse ser mais respeitosa, porque você esperava que ela fosse cuidar mais dessas pessoas aqui, desse grupo aqui. É isso, né? A gente pode usar essas perguntas empáticas para validar, né? Claro que em algum momento a gente pode expressar também como a gente se sente em relação a isso, né? E que isso venha de uma forma que demonstre que aquilo é a nossa experiência também, né? Mas que isso não vá numa ideia de competir. A gente sabe que quando a gente fala da gente, a gente não está desenvolvendo a empatia. Mas às vezes a gente está fortalecendo a conexão. Então, eu posso, especialmente quando eu estou me conectando e expressando com honestidade, né? Então eu vou falar assim, olha, quando eu escuto você falar sobre esse assunto, eu percebo que eu também tenho algumas dores em relação a isso, eu também fico triste em relação a isso, porque eu também gostaria de que a sociedade, de que as pessoas pudessem cultivar mais o respeito. E eu percebo que nós todos estamos nesse contexto, né? Mas eu também reconheço que a dor de cada pessoa é única, que a experiência de cada pessoa é única, e claro, eu não tenho a pretensão de saber o que você está sentindo, né? De dizer que a minha dor é igual, melhor ou pior que a sua, né? Eu só gostaria de que você soubesse que isso também me afeta. Mas eu estou disposto a ouvir como é isso para você, né? Então, eu posso eventualmente trazer o fluxo para mim, falar sobre como eu elaboro essa dor, falar sobre como isso me afeta, mas para mim, né, no meu caso, eu acho importante que a gente faça essa distinção. Essa é a minha dor, essa é a forma como eu elaboro isso. Isso me afeta também. Mas eu reconheço que nós temos experiências internas diferentes. E a sua experiência é única e eu quero oferecer o meu respeito a ela, eu quero oferecer a minha presença a ela. Se você quiser falar mais, eu estou disposto a te ouvir. Se você quer falar, eu estou aqui para a gente poder conversar. Então, vejam, eu estou tentando trazer isso para mostrar que não existe uma regra fixa. A regra, entre aspas, é tentar ser sincero, é tentar buscar uma forma para que eu esteja inteiro, para que eu possa ser verdadeiro. E esse ser verdadeiro não é falar tudo que eu penso, né? É ser verdadeiro, inclusive, nessa necessidade que eu posso ter de parar e me conectar. Pera, só um pouquinho. Eu não estou muito seguro de que eu estou preparado para conversar sobre esse assunto. Então, deixa eu me dar um minuto para eu, pelo menos, tentar me olhar aqui para mim o que está acontecendo, né? Isso é uma das coisas que a gente vai desenvolver com a autoempatia, né? Nós precisamos olhar bem qual é o tempo que a gente precisa muitas vezes para lidar com certos assuntos, né? Marshall Rosenberg, ele costumava dizer, né, que quando ele começou a desenvolver a comunicação não violenta, ele precisava de um tempo maior para conseguir organizar os pensamentos deles, né? E aí ele brincava que os amigos dele sabiam como aquele tempo era importante, né? Porque se ele não conseguisse tirar aquele tempo para reorganizar os pensamentos dele, ressignificar, se reconectar à sua humanidade, né? Muitas vezes alguém tentava apressar ele, vamos lá, pai, fala comigo logo. E aí ele vinha com alguma mensagem do tipo, ó, fica quieto, senão eu vou te dar um tapa, né? Fica quieto, senão eu vou te dar um chute nessa bunda, né? Ele conta numa experiência com o filho dele. Daí o filho dele falava assim, não, toma o tempo que quiser, pai, leva o tempo que você quiser, né? Porque as pessoas foram percebendo da importância que é a gente poder tirar esse tempo de autoempatia para que quando a gente entre de novo na relação com o outro, né? Para que quando a gente ressurja nesse diálogo, a gente esteja já apropriado dos nossos valores, né? E daquilo que a gente quer cultivar na relação com o outro. Então, muitas vezes a gente vai precisar de um tempo, às vezes a gente vai querer trazer também como a gente se sente, mas o ideal, né?
se a gente está realmente querendo oferecer empatia, o ideal é que a gente devolva o fluxo para a pessoa, né? Devolva a conversa, reabra a nossa disposição para que a pessoa saiba que o que ela tem a compartilhar é algo que a gente valoriza também, né? Previsões sobre como a pessoa vai se sentir, né? Dizer, não, mas no futuro vai ficar tudo bem. Não, mas pensa assim, ó, daqui a 2 anos, isso não vai ser nada, né? Tipo, eu já passei por situações assim, eu sei que nos primeiros dias isso é terrível, a gente perde, assim, totalmente a esperança, mas é assim, ó, se você conseguir se manter firme, daqui a 2 anos você não vai nem lembrar disso, você vai rir até disso, né? Então, por mais que às vezes isso traga uma esperança para a pessoa, isso ainda não é empatia, né? E qual é o problema de falar isso? Tem problema? Não, não é isso. A gente precisa sempre verificar como a pessoa está recebendo isso, né? E todos esses comentários, o concordo, o discordo, contar minha história, tudo isso, existe um espaço para isso no diálogo também. Só que esse momento tal não é o momento da empatia, né? Vocês podem criar esse momento depois. Você gostaria de saber o que eu penso em relação a isso no futuro? Essa é uma coisa que você acha que vai colaborar com esse seu momento? Se a pessoa disser sim, ok, vamos lá, vamos falar. Daí a gente fala e verifica. O que você acha disso? A pessoa às vezes vai dizer, não, eu sei, eu também acho que isso vai acontecer. Mas agora, isso está bastante pesado para mim, né? Então, às vezes, a própria pessoa já sabe essas nossas expectativas e previsões que a gente pode fazer. E aí, por ela já saber, e isso pode não ser o que ela está buscando naquele momento, ok? Mas cada caso é um caso, né? E vocês podem, obviamente, experimentar e verificar, tentar botar em prática aqui essa proposta de empatia e cada pessoa vai ter a sua própria experiência e vai chegar às suas conclusões, né? Dentro do que a gente está trazendo aqui sobre comunicação não violenta, o ideal seria, primeiro, esgotar, entre aspas, né? Chegar nesse estado de empatia onde a pessoa já está mais leve, onde a gente já conseguiu se restabelecer emocionalmente. Porque aí a gente já está num momento mais seguro do diálogo, onde corrigir a pessoa, trazer ideias, dar orientações, falar sobre o futuro, fazer piadas e tudo mais é mais seguro, ok? Simpatia, né? A simpatia seria esse levar uma alegria para outra pessoa, né? Levar aquela alegria, tentar levar um sentimento agradável. A simpatia ela tem uma função também, né? Tratar com gentileza, falar de uma forma carinhosa, tudo isso é algo que agrega valor na relação. Mas a simpatia, embora etimologicamente essas palavras sejam muito parecidas, porque as duas têm apatia, né? E o sim e a empatia, a simpatia é algo com o outro também, né? Os dois têm a ver com estar na dor, né? Só que a empatia é como se fosse na dor do outro. Enquanto que a simpatia é como se eu estivesse oferecendo, compartilhando algo com o outro, né? Isso, claro, dentro da forma como essa palavra está sendo entendida hoje na psicologia, né? Então a simpatia seria muito mais algo que eu ofereço, enquanto que a empatia é algo que eu experimento, né? A simpatia tem a ver com o que eu levo para a pessoa. E a empatia tem a ver com algo que eu encontro com a pessoa, né? Então, simpatia, por mais que seja importante a gente ser simpático, sorrir, ser gentil, isso não é empatia, ok? Culpar o agressor, né? Assim como a pessoa pode culpar a vítima e dizer, não, mas foi problema seu, né? Não, você não devia ter feito isso, você vacilou, né? Isso não é empatia. Culpar o agressor também não é empatia. Dizer, não, mas aquele cara realmente, ele não devia ter feito isso com você, onde já se viu, é uma falta de respeito. Tudo isso pode ajudar, mas às vezes pode piorar bastante, né? Isso acontece bastante em problemas de relacionamento íntimo, por exemplo, quando alguém quer compartilhar algo e aí a outra pessoa começa a culpar aquele companheiro ou aquela companheira que fez aquilo. E aí a gente vê aquele nosso companheiro ou companheira sendo culpado e a gente diz, não, mas espera aí, não é bem assim. Então a gente só queria ser compreendido e ser valorizado e de repente a gente tem que defender aquela pessoa porque senão a outra pessoa já está criando um monstro, né?
Então não é bem assim, até que não é tão ruim assim, não, mas eu acho que eu não consegui ser claro. E aí a gente tem que ficar corrigindo a outra pessoa porque ela começou a culpar o agressor, né? É claro que, às vezes, quando a gente está querendo justiça, esse culpar o agressor é uma forma de tentar, de validar que eu realmente fui prejudicado, que eu realmente fui machucado, né? E isso oferece um pedacinho daquilo que a gente busca com a empatia. Mas, novamente, isso não promove educação, isso não promove conscientização. E isso não é a mesma coisa do que reconhecer que nós podemos estar junto na dor da pessoa sem tentar mudar o problema, né? Que o estar presente já é algo que pode melhorar a vida das pessoas. A diferença entre empatia e vitimização, né? Ou vitimizar, né? Que seria assim, às vezes essa palavra vitimização, ela está associado a como se fosse trazer uma dor emocional como se fosse humilhante, né? Então, eu eu compartilho a minha dor e a outra pessoa entende isso como vitimização, né? Então, a outra pessoa começa a dizer assim, você está se vitimizando, não, mas não, eu acho que você está exagerando, né? Não, mas a pessoa diz assim, sei lá, ninguém se importa comigo. Daí você diz, não, isso é vitimização, né? Como assim ninguém se importa contigo? Você está exagerando. Você é muito vitimizado, né? Então, quando a gente tenta reagir e apontar e dizer que a pessoa está se vitimizando, provavelmente a gente está com dificuldade de elaborar a dor do outro, a gente está com dificuldade de tolerar o mal-estar do outro. É claro que, como nós não fomos educados a pedir empatia, a gente pode buscar essa empatia por lamentações, e às vezes a gente pode buscar essa empatia tentando validar que eu realmente fui ferido, dizendo que as pessoas não se importam comigo, as pessoas não se importam comigo, elas não querem saber de mim, parece que eu não existo para ela. E essa não é uma forma agradável para a gente de ouvir a outra pessoa. E, naturalmente, a gente pode ficar incomodado e querer vitimizar ela, no sentido de dizer, não, você está se vitimizando, não é bem assim, e começa a ficar com desconforto de estar na presença daquela pessoa, né? Então, o caminho aí de empatia poderia ser checar com essa pessoa, ó, tô entendendo que você gostaria que as pessoas te visitassem, tô entendendo que você gostaria de mais companhia, tô entendendo que talvez você já tenha tentado algumas coisas, mas não conseguiu validar que essas pessoas se importam contigo e seria muito importante para você que elas deixassem isso claro para você, é isso. Então, por mais, a gente pode até ajudar a pessoa a expressar a dor dela de uma forma que seja menos humilhante, né? Mas se a gente tentar corrigir a pessoa no momento em que ela precisa de empatia, novamente, por mais bem intencionado que a gente teve, por mais que a gente queira ensinar CNV para as pessoas, isso não vai facilitar para que a pessoa tenha confiança na relação. Pelo contrário, ela vai achar que CNV é um saco, porque CNV fica reprimindo, fica dizendo o que é certo e o que é errado para as pessoas, né? Só que de uma forma um pouco diferente. Ela não vai dizer o que é certo e o que é errado assim direto, mas ela vai dizer, não é assim que se expressa um luto, né? Não é assim que se expressa um luto, cara. Inferiorizar, né? É dizer tadinho de você, realmente, você é um coitado, ninguém se importa com você mesmo, né? Concordar, né? E tentar reduzir, diminuir as pessoas, né? Então, isso também não é empatia. E perguntar como uma pessoa se sentiu em outro contexto, né? Que teria mais ou menos essa ideia de mudar, distrair, de mudar o tópico, né? Então, tu tenta... mas, tipo assim, tentar trazer um sentimento positivo, né? Tá, vamos fazer uma coisa aqui. Me diz um momento em que você se sentiu muito feliz. Como é que foi? E aí eu quero conversar sobre aquilo porque eu quero mudar o estado afetivo da pessoa. Às vezes, pode haver situações em que isso vai ajudar, mas novamente, isso não é empatia. Bom, eu acabei aqui essa lista de 24 itens. Vamos voltar aqui para nossa tela cheia. E eu quero dizer o seguinte para vocês. Todas essas estratégias que eu estou colocando aqui que não são empatia, elas obviamente não são indicadas quando a gente quer desenvolver essa conexão empática com as pessoas, quando a gente quer fortalecer o nosso vínculo. Isso significa que eu sou contra
usar estratégias alternativas à empatia quando alguém está passando por um sofrimento? Não, não significa isso. Quando, por exemplo, eu acho que pode não ser interessante a empatia. Por exemplo, quando alguém está passando por uma situação de muito desespero. Por exemplo, a pessoa está numa crise de ansiedade, uma crise de depressão. Às vezes, a distração pode ser uma forma que vai ajudar. Às vezes, por exemplo, eu não botei aqui nessa item, mas eu até vou colocar aqui, contar até 10. Vamos colocar aqui o item 25. Contar até 10. Contar até 10 não é empatia. Convidar a pessoa para meditar não é empatia. Mas todas essas ações, às vezes, ela vai ajudar para que aquela pessoa consiga se desviar da dor. Por que desviar da dor pode ser uma estratégia possível? Principalmente quando aquela dor é tão pesada para a pessoa, aquilo desestrutura tanto ela que isso pode alterar o processo fisiológico dela, né? Dependendo da crise que a pessoa pode estar, uma crise de ansiedade, por exemplo, a pessoa, aquilo altera todo o estado psicológico e fisiológico da pessoa. Então, às vezes na dor, a gente pode, uma outra coisa que não é empatia, abraçar a pessoa. A gente pode abraçar, a gente pode respirar, fazer exercício de respiração. Vou colocar aqui, exercício de respiração. Contar até 10, tentar fazer um tipo de meditação. Tudo isso, na hora de uma crise, às vezes pode ser mais indicado do que empatia, porque naquele momento a pessoa saturou, a dor, aquilo desestruturou tanto ela que começou a somatizar, né? Então, às vezes, o processo de empatia, ele requer que a gente se conecte na dor e que a gente possa, como se a gente estivesse metabolizando essa dor. A gente precisa processar ela. E esse processamento nem sempre ele vai ser sustentável, nem sempre ele vai ser nutritivo, né, para a pessoa. Porque às vezes essa dor ela ainda é muito chocante, né? Então a pessoa se desestrutura. E nesses momentos a gente pode usar de todas as estratégias que a gente encontrar, né? Exercício respiratório, abraça, conta até 10, tenta massagear, vou colocar aqui massagear. Massagear a pessoa, tudo isso pode ser um tipo de estratégia que não é empatia, mas que pontualmente vai ajudar a pessoa a parar de pensar naquela dor. Porque aquela pessoa provavelmente ela não teve uma educação, não teve uma preparação para lidar com alguns lutos, com algumas perdas, com algumas falhas, com algumas situações que saíram do controle. Porque na nossa sociedade a gente não exercita isso, não desenvolve isso. Essa educação que a gente tem, ela não promove uma preparação para as pessoas lidar com as perdas, com os lutos, com os riscos da vida, né? A gente evita muitas vezes de falar sobre luto, perdas, riscos, tristezas, medos. E por a gente não ter essa cultura, às vezes, e ainda mais dependendo da gravidade dessas situações, para algumas pessoas pode ficar tão pesado que a pessoa não sabe o que fazer, né? E isso desestrutura e chega até a afetar a parte fisiológica dela. Bom, nesses contextos, né, trazendo aqui uma exceção bastante extrema, mas que hoje em dia na nossa sociedade, infelizmente, é algo que é recorrente, né? Existem muitos casos de pessoas que estão passando por crises graves e nesses casos até a medicação pode ser um processo mais eficiente, que vai cuidar mais da vida. Uma medicação calmante, né? Pode ser um jeito mais sustentável da gente dar apoio para aquela pessoa naquele momento, né? Porém, isso obviamente não é empatia. Esse tipo de abordagem que pode ter um efeito terapêutico não vai ter um efeito de cura, não vai restaurar a segurança emocional daquela pessoa, só vai apagar o incêndio, mas não vai no foco daquela dor, não vai no foco daquela resistência que está queimando e tocando fogo, né, nesse processo, né? Bom, trouxe aqui
abordagem bem ampla aí para vocês sobre várias coisas que não são empatia. Tentei dar contra-exemplos para vocês entenderem o que seria empatia, né? Tentei fazer várias ressalvas, porque se a gente pegar uma regra e achar que aquela regra está resolvida todo o problema, a gente vai esquecer que o mundo é muito mais complexo, tem muito mais detalhes e muito mais coisas para a gente aprender, né? Então, a minha intenção aqui é que a gente possa ampliar nossa visão e perceber a diversidade de estratégias que a gente tem para conseguir se conectar com as pessoas. E nós temos na comunicação não violenta a empatia, essa conexão empática de compaixão, né, que vai fazer essa conexão com a necessidade do outro, com o sentimento do outro, com a experiência de vida do outro. Nós temos isso como uma das coisas mais preciosas, né, para a gente exercitar aquela pergunta do como vai, né? Porém, a gente sabe que existem certas situações extremas onde a empatia pode não ser a melhor abordagem. Situação de uma crise muito grande ou situação de um perigo muito grande, né? Que eu estou numa situação que eu considero que eu estou muito ameaçado e aquele momento a melhor conduta pode ser, às vezes, o isolamento, pode ser fugir, pode ser interromper a outra pessoa, enfim, tem várias outras situações, mas via de regra, o mais comum nas relações vai ser a gente ter essa oportunidade de viver e de oferecer empatia para as pessoas, né? Bom, nós não encerramos o assunto empatia. Ao longo desse nosso curso a gente ainda vai tocar bastante nesse tema. Nós ainda vamos trabalhar um pouco mais sobre autoempatia, vamos trabalhar um pouco sobre os sentimentos e necessidades mais críticos na hora que a gente precisa de empatia. Mas vou deixar isso para outro momento e aguardo vocês nas próximas atividades. Até mais!